Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Já falei várias vezes sobre o framework Qt e o Qt Creator, que é esse editor que eu utilizo para compilar C ou C++. Vou mostrar uma funcionalidade do Qt que eu acho que é o motivo desse framework ser mais popular que o GTK ou o X-Windows. Sinal e slot. Esse conceito diz que uma classe pode se comunicar com outra ou com várias outras classes emitindo um sinal que a classe destino captura e que eu acho muito legal. Então aqui você tem a classe X que ela emite um sinal que a classe Y consegue capturar. A classe Z emite um sinal que a classe Y e a classe X conseguem capturar. E assim sucessivamente. A classe Y também emite um sinal que a classe X captura. Então você emite o sinal e quem estiver ouvindo a captura. Essa é a ideia. Como sempre, parece magia, mas é um conceito que já existia em C, no qual você passava o ponteiro de uma função para outra e esta função simplesmente a chamava. Ou a forma mais comum é você simplesmente chamar a função sem ponteiro. Mas se o nome da função mudava ou a função poderia vir de uma classe ou outra, você teria que alterar a chamada. Daí o ponteiro de função, você não precisava mudar o código. Esses sinais e slots que nós vamos ver no código a seguir, eles são conectados. Você tem que dizer qual é o sinal e qual é o slot que vai lê-lo. E tem um comando para isso que chama connect, que nós vamos ver no código. Porque senão também não tem magia, né? É tecnologia. Alguém tem que definir um sinal, alguém define quem vai lê-lo, mas tem que ter uma conexão entre eles, senão nada vai funcionar. Então vamos fazer a criação da primeira classe aqui. Vai se chamar classe A. Adicionar, novo, classe. O nome da classe é classe A. Ok. Bom, classe A. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no header file. Vamos para ele. Header file. Primeira coisa aqui. Nós vamos dar um include QObject. QObject é o include que faz a mágica. Ele é responsável por dar suporte ao sinal slot. Sem ele, essa facilidade não ia funcionar. Se nós abrirmos aqui, ó, ele tem um outro include dentro. Se nós abrirmos novamente, você vai ver que tem algumas opções que ele consegue colocar aqui, ó. Inclusive ele cria uma classe de suporte com outras funções, e isso daqui dá o suporte ao que a gente chama de sinal slot, que é muito legal, na minha opinião. Na classe também aqui ele tem que herdar a classe QObject, por isso que foi colocado o include lá. QObject, vamos abrir ela. Você vai ver que estava dentro do que a gente viu ali, ó. Ele coloca mais funções, ó. Ele tem uma parte pública e uma parte privada. E ele coloca mais funções que você não está vendo na sua classe, mas são o suporte para ele fazer a emissão e captura de eventos, que nós chamamos de sinal slot. Tem que também colocar aqui esse QObject, que é uma macro, que o Qt só funciona com macros. Se nós abrirmos a macro, você vai ver que dentro da classe ele incluiu mais opções, ó. Você já estava herdando um QObject, que já tinha algumas opções. E aqui, dentro da sua classe, ele colocou ainda mais opções, para que tudo funcione, o sinal slot funcione e que ele entenda as classes do Qt. Então aqui a classe vai ser pública, vamos criar uma entrada que chama signals. E vamos cadastrar um sinal aqui, que é void, sinal 1, void. Você conhece em C++ as diretivas public, private e protect. O Qt inclui mais algumas, como signals, que na pré-compilação será transformado em um código C++ válido. Se você assistiu ao vídeo Trabalhando com Qt, eu expliquei como há um pré-compilador que transforma em código C++ e somente depois é compilado como C++. Então esse signals aqui vai ser transformado num código que o C++ entende. Esta diretiva signals é o sinal que será emitido. Ela só tem esse corpo aqui. Ela não tem um corpo de você manipular dados dentro da função. Você só vai emitir isso aqui. Vamos lá para o CPP agora. No CPP, vamos colocar um IOString aqui para poder entender e dar um print em algumas coisas, né? Não ficar difícil de entender como as coisas funcionam. E vamos criar uma função aqui que eu gosto bastante, que chama iniciar. Aliás, eu esqueci de criar no header, né? Então, public, void, iniciar, void. Então, uma função iniciar. Eu já expliquei anteriormente que na construtora das classes eu gosto de inicializar variáveis, não ficar chamando funções.
Para isso eu crio uma função chamada inicializar e ela vai chamar funções. Se der algum problema na função, na classe de inicialização, você talvez não consiga manipular ela corretamente. Prefiro uma função de fora aqui. Vamos escrever aqui um stdout classe A emitindo sinal. E agora emite sinal 1, que é o que nós definimos no header file. Esse comando emite faz a emissão do sinal e, como eu já disse no header file, o emit será transformado em comandos do C++. Para a emissão de um sinal, é só isso aqui. Você só dá emite e um sinal. Ele não tem parâmetros, então não é necessário colocar nada. Vamos para o main cpp. Já está com o string aqui, não sei se vai usar ou não, mas vamos incluir a classe. Classe A. Aqui nós vamos colocar classe A, instância da classe. Não vai ser ponteiro, não precisa ser ponteiro. Aqui. E vamos colocar a função de inicialização. Iniciar. Agora é só compilar e executar. Vamos ver o que ele vai fazer. Como você pode ver, ele disse aqui emitindo um sinal. Não deu erro de compilação, não aconteceu nada. Eu fiz o exemplo dessa forma para que você entenda uma coisa. Você pode ter um sinal que não é capturado por ninguém. O sinal ficou perdido e olhando a janela do compilador não houve o warning de erro. Você pode ver aqui que o sinal foi emitindo e não teve nenhum erro aqui. Eu vou abrir o arquivo mock classe A cpp, que é o código gerado pelo pré-compilador do Qt, para gerar um C++ compilado. Então, eu já abri o arquivo aqui, o mock underline classe A cpp, que é um arquivo intermediário que o Qt pegou o código fonte, pegou os comandos que estavam dentro, que são do Qt, transformou em algo que o C++ consegue compilar e depois ele vai ser compilado esse cara aqui, o mock underline classe A.cpp. Vamos procurar o sinal 1. Vai ter uma referência aqui também. Aqui é o que acontece quando você emite um sinal. Ó. Ele criou uns... tem vários comandos aqui do Qt, né? Que talvez você não saiba do que fazem no momento, mas nem precisa saber. O pré-compilador sabe o que faz. E ele gerou aqui, ó, vamos fazer um aqui bonitinho, ó. Ele gerou um switch case. Então todo sinal é gerado um switch case para ele. Na verdade, ele, como a gente criou uma função no header file, vamos voltar aqui, ó. Esse cara aqui, ele vai ser transformado numa função, o sinal. Ele é uma função aqui. Mas para o Qt, ele vai fazer uma manipulação que isso vai ser uma função que vai ser chamada. Por isso aqui no mock underline classe A, ele está com um switch case aqui, que ele é uma função. Esse cara aqui é o nome da classe. Se você procurar o código, ó, tá vendo aqui, ó, classe A, ele pegou, fez um cast do objeto, transformou aqui. No final, essa aqui é a classe que está emitindo um sinal. Se você quiser entrar em mais detalhes sobre isso, você procura mais aqui no mock, mas não é necessário, o Qt funciona sozinho. Já está na versão 6, não tem mais bugs com isso. Desde a versão 3 já não tinha mais bugs, né? Agora que ele está na versão 6, menos ainda. Mas só para você mostrar como que funciona aqui, o que é um sinal para ele. Sinal é uma chamada de função. Voltando aqui no código, então essa aqui é a mágica dos sinais. Ele transforma os sinais em funções e o C++ consegue executá-las. Agora voltando ao código aqui, vamos criar uma classe para receber esse sinal. Vamos criar a classe B, já que eu estou inspirado com os nomes. Adicionar nova, classe. O nome da classe é classe B. Tá aqui. Então na classe B aqui temos que dar um include no QObject, que vai ter uma herança aqui. QObject está aqui. Tem que ter a macro QUndErlineObject, senão nada funciona no Qt. O sinal slot. Aqui. Era sempre a primeira. Aí nós vamos aqui é o chamado public slots. Porque ele pode ser também privado. Slot 1 void. Então vamos explicar o que está fazendo aqui. A parte do slot requer uma explicação mais longa. Para receber um sinal, você precisa de um slot. Daí o nome sinal slot. Todo sinal pode ou não estar associado a um slot, como vimos na compilação anterior. E um sinal pode ser capturado por mais de um slot. Nós vamos ver também isso a seguir. O slot que captura um sinal deve ter um corpo de função, pois, como veremos mais para frente, você pode passar parâmetros do sinal e o slot tem que estar preparado para recebê-los e manipulá-los. Aqui então criamos o corpo do slot.
Esse public slot vai ser transformado em alguma coisa que o C++ entende, né? De novo, a pré-compilação vai entrar e vai fazer a mágica dela aqui. Então vamos ao CPP do classe B. Na construtora não precisamos de nada, vamos colocar um IOString aqui para imprimir alguma coisa que talvez eu precise. Vamos criar aqui, ó, void classe B slot 1, como se fosse uma função normal, nada de extraordinário. E vamos dar um print aqui, cd out classe B sinal recebido. Encerra aqui. Então até agora criamos um sinal e um slot, tá certo? Vamos repassar aqui. Na classe A eu tenho um sinal aqui, que está em signals, e na classe B eu tenho um slot público, que chama slot 1, né? Chama slot 1. Muito bom. Agora, como que o sinal sabe que existe esse slot e como o slot recebe esse sinal? Nós vamos aqui na classe A, CPP, e no iniciar aqui, antes de fazer a inicialização, eu vou instanciar a classe B, então tem que colocar o include dela aqui, include classe B, e vou instanciar ela, e vou falar classe B aqui, e vou dizer um comando chamado connect, a minha classe, que é o dis, que é o ponteiro da própria classe, aí tem uma macro chamada signal, qual é o nome do sinal com seus parâmetros, no caso não tem nada, né? Então não precisa botar nada, é void, vírgula, o endereço da classe destino, e uma macro chamada slot, e o nome da função slot, slot 1, que está lá dentro da classe. Por isso que eu botei aqui, ó, o endereço da classe destino, e como ele é público, eu consigo associar ele aqui dentro, senão eu não conseguiria. Se ele fosse private slot, eu não conseguiria fazer essa conexão aqui. Tem que ser público para eu fazer essa conexão. Então, o comando connect, como sugere, faz a conexão do sinal com o slot, como vimos aqui. Não coloquei o connect no main CPP, porque ele precisa ser uma classe com QObject. Daí a importância de ter o include aqui, ó, do QObject, a herança do QObject aqui e essa macro. Aqui no main não dá para fazer isso. Pelo menos na 99% das vezes não é necessário. Se você tiver um problema que precisa colocar no main CPP, é melhor você repensar esse problema. Tem alguma coisa errada aí. Ele funciona melhor dentro da classe. Ou funciona muito mais praticamente dentro da classe. Então vamos explicar de novo aqui. O primeiro parâmetro é o endereço da classe que irá emitir o sinal. Então no caso é dis, porque é a própria classe A aqui. O segundo parâmetro é a macro signal, com o nome do sinal a ser emitido. Então, a macro signal e o sinal aqui, né, na sua assinatura. Ele não tem parâmetro, então abre e fecha parênteses. O terceiro parâmetro é o endereço da classe, que contém o slot. Então, aqui nós instanciamos a classe B e tem que ser endereço. Por isso que é o e-comercial aqui. E o quarto parâmetro é o slot com o nome da função slot. Então, no caso aqui, o macro slot, o nome da função chama slot 1. Desta forma, conectamos a classe que contém o sinal com a classe que contém o slot. Então, observando essa imagem aqui, né, podemos ver que você tem uma classe que vai emitir um sinal conectada a um slot que irá receber o sinal. Você pode mandar um sinal de uma classe para ela mesma ou de uma classe para outra classe. Isso daí não tem problema, desde que você use o comando connect e as assinaturas dos sinais sejam compatíveis com as assinaturas dos slots, isso não tem problema nenhum. Voltando ao código aqui, uma observação, né? Todos os comandos do Qt, suas classes e facilidades gostam de ponteiros. Então, se você tem alguma dificuldade com a passagem de ponteiros, criação de ponteiros, endereço de variáveis, por favor, dê uma olhada nos vídeos do canal sobre esse assunto. O sinal está emitido. Se nós executarmos, você vai ver aqui, ó, na console, a classe A emitiu um sinal e a classe B, sinal recebido. Agora o sinal slot está conectado. É isso aí, né? Então funcionou. Eu vou alterar a classe B para ponteiro para você entender a forma que é mais comum de utilizar. Então aqui nós vamos colocar um ponteiro e vamos dar um new. Classe B.
E aqui, ao invés de endereço, já é um endereço. Essa é a forma mais comum. Como tudo trabalha com ponteiro, o que você vai ver mais comumente é assim, é tudo ponteirado, nada de passar endereço. A não ser que seja necessário por algum motivo. Também não é nenhum problema, mas só não é tão comum. Vamos executar novamente. E como você pode ver, funcionou de novo. Classe A emitiu o sinal, classe B recebeu o sinal. Tudo bem, funcionou novamente, está ótimo. Então, essa é a forma mais comum que você verá nos códigos de QT. Agora vamos emitir um sinal com um parâmetro utilizando o keystring do QT. Uma vez utilizando a interface do QT, aconselho a utilizar os tipos dele, como keystring ao invés de stdstring, por exemplo. Mas nada impede, é só um facilitador. Vamos aqui para a classe A. Vamos criar aqui o sinal 1, ele vai passar um keystring. Se você tem dúvidas, já falei sobre keystring num vídeo anterior de tipos do QT. Dá uma olhada lá. Ele não é nada mais do que um stdstring com mais opções, mas é um formato do QT. Vamos até a classe ACPP. Na hora de emitir um sinal aqui, eu vou emitir com um olá. Você viu que já estava até reclamando do QT Creator, né? Tinha um vermelhinho aqui dizendo que estava com problema. E na classe B header, eu tenho que criar um slot compatível agora. Como o sinal emite um keystring, eu tenho que receber um keystring no slot. E na função, ela também tem que receber um keystring. Keystring preparar. Então agora vai ser um sinal recebido e vamos imprimir aqui o parâmetro. Parâmetro preparar to stdstring. Se você viu o vídeo anterior, você sabe que tem que dar um to stdstring. Tem que transformar o tipo interno do QT para uma string válida no C++, senão o Cout não consegue imprimir. Então, parece tudo certo, vamos compilar. Ele compilou e emitiu um sinal, só que ele não recebeu. Então aqui há um erro que eu quero te mostrar e que não vai aparecer na compilação. Ele apareceu aqui na execução. Você está vendo esse erro aqui, ó? No search signal, blá blá blá. O que está acontecendo aqui? Se nós formos até a linha do erro, é só clicar aqui, ó, ele vai na linha do erro. Por que deu erro no connect? Porque o connect está tentando conectar um sinal que não existe, pois o nosso sinal agora tem um parâmetro e no connect não tem. Tá vendo aqui, ó? Não tem keystring aqui. Só que na compilação ele não dá problema. Ele só dá problema na execução. Vamos trocar aqui. Keystring. E o slot também é um keystring. Deixar o slot sem. O sinal é um keystring. Vamos de novo. O mesmo problema. Então, executando novamente, deu outro erro na mesma linha, que é um problema agora com o slot. Então, teremos que alterar aqui. É uma keystring. Então agora o sinal emite um keystring e o slot também recebe uma keystring. Executando. Agora a classe A emitiu um sinal, a classe B recebeu esse sinal e foi enviado um parâmetro que chama olá, que está aqui. Então agora foi. O framework Qt tem uma particularidade que se você conectar sinais errados ou com parâmetros errados, ele não dá erro na compilação. Somente warnings na console quando for executar, não na compilação. Meu conselho é que você, ao executar um programa e seu comportamento não for esperado, dê uma olhada no console para ver se há algum tipo de aviso. Um outro conselho, se você fizer tudo correto e não houver mensagem na console, dê um clean no projeto, depois run kmake e depois build. Por experiência, eu sei que conforme você for criando e conectando sinais slots, às vezes um CPP ou um header file não é recompilado. O que eu quero dizer aqui? Ó? Tá vendo o build aqui, ó, opção build? Você dá build, dá clean project, no caso é só o meu aqui, né? O nome do projeto, ele deu um clean. Agora você vem no build e dá um run kmake, que ele vai gerar tudo o que o Qt precisa para compilar o seu projeto com o Qt. Run kmake, aí assim você executa agora. Tá, deu o mesmo resultado, porque a gente já sabia que ia dar o mesmo resultado. Não é um problema no Makefile, é que com tantas macros, classes, sinais e slots, às vezes escapa uma recompilação de arquivo, ou a forma que o Kmake foi criado não permite a alteração correta. E é bom que você terá um arquivo Makefile gerado corretamente. Se você der lá o clean, depois der o run kmake, depois que você fizer tudo isso, aí o problema é no seu código mesmo, não tem como reclamar. Então agora voltando aqui ao código, vamos passar mais uns parâmetros aqui.
Vamos voltar aqui para a classe A. Nós vamos passar um int. Vamos para o B. O slot também vai receber um int. E vamos para a classe A no connect, no CPP. E agora ele vai passar um keystring, vírgula, um int. Ele vai passar aqui para o slot um keystring, vírgula, int. E na classe B CPP, que é o que está o slot configurado lá, que é a função que precisa estar configurada, vamos colocar aqui o int que ele vai receber. Você viu que é só uma questão de colocar parâmetros nas funções. É que você tem que mexer em várias coisas. Tem que mexer no sinal, no slot e no connect. E na função do slot para receber o parâmetro adicional. Vamos colocar aqui o int paint endline. Se nós executarmos... eu não alterei o emit ainda. Na classe A tem o emit. E olá e 22. Que o sinal recebe keystring e int agora, né? Lembrando aqui, ó, esses dois parâmetros da função. Executando. E não mais do que magicamente, a classe A emitiu um sinal, a classe B recebeu o sinal, um parâmetro de string olá foi recebido e um parâmetro de int 22 foi recebido. Tá ótimo? Então, já que estamos trabalhando com C++, podemos colocar um parâmetro com valor default, não podemos? Sim, é só você alterar o código. No signal, nós vamos aqui, ó. Como que você põe um parâmetro default numa função qualquer do C++? Você põe o tipo, o nome e um valor. Não é isso? Vou colocar -1 para entender que está diferente mesmo. E na hora de dar o emit, como ela já tem um valor padrão, você não precisa dar o segundo parâmetro. Ele já é padrão, ele vai sozinho. O que você tem que entender é que o sinal vai emitir dois parâmetros. O slot vai receber dois parâmetros. O emit só está emitindo um parâmetro porque a classe já está definindo um valor default aqui na função. Certo? Isso daqui é C++ normal, não tem nada de extraordinário aqui. Se nós executarmos, ele recebeu o parâmetro -1, que está configurado como default aqui. Ou podemos passar o parâmetro, não importa. Mesmo que seja com default, default é a ausência de valor, não é? Então podemos chegar aqui e passar um parâmetro também. 33, por exemplo. Se executarmos, diga 33. Está aqui. Um último exemplo, embora não tenha visto com muita frequência, é conectar um sinal a outro sinal. Como que fazemos isso? Eu vejo isso com frequência, mas o Qt permite fazer isso. Vamos criar void sinal 2, o mesmo tipo do sinal 1, porque eu vou conectar os dois. O sinal está aqui. Vamos para a classe CPP. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um connect dis, quer dizer, a classe que eu estou agora. Se você fosse conectar a classe B para B, você colocava aqui classe B. Como é a própria classe, então é this. Aí, signal. Aí eu vou dizer sinal 1, que é um keystring, o tipo, o parâmetro, e um int. Então fecha o slot, vírgula. Para mim mesmo, um sinal 2, que emite um keystring, int. Fechou o sinal, fechou o signal, fechou o connect. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar da minha própria classe o sinal emitido nessa assinatura aqui e vai conectar para ela mesma como se fosse um sinal. Então ele vai emitir, quando for emitido um sinal aqui, ele vai conectar. Quando for emitido um sinal aqui, ele vai reconectar um sinal que automaticamente vai ser emitido, porque ele é um signal. Então o que ele faz? É ser emitido. A única coisa que ele faz é ser emitido. Então se eu conectar um sinal ao outro, quando for emitido o primeiro sinal e ele se conectar ao segundo sinal, o segundo automaticamente vai ser emitido. Eu não tenho que dizer que tem que ser. Automaticamente ele será emitido. E como ele vai ser emitido, só tem que mudar aqui, né? Sinal 2, aqui. Como ele vai ser emitido, eu vou ter um OctoConnect dizendo que quando o sinal 2 for emitido, vá para o slot 1 da classe B. Então aqui emitiu um sinal, ele vai passar para esse sinal que automaticamente será emitido. Como ele tem um connect aqui, ele vai ser transportado para o slot 1 da classe B. Muito complicado? Executar. Mais uma mágica aconteceu. A classe A emitiu um sinal e a classe B recebeu.
só que a classe B não sabe que o sinal passou por um outro lugar antes de chegar nele, não foi uma emissão de sinal direto. Primeiro foi emitido um sinal que se conectou a um segundo sinal. Como a característica dele é ser um sinal, ele foi automaticamente emitido, e tinha um connect que capturou ele e foi para o slot da classe B, como eu já falei. Certo? Falei bastante já, né? Ficou claro isso? Se não ficou claro, por favor, volte ao exercício, reveja como funciona, porque essa parte tem que ficar muito clara. Então, para continuarmos estudando QT, é necessário entender o conceito de sinal slot. Se você ficou com dúvida, reveja o vídeo, pois as classes do QT trabalham com esse conceito. E se você não entendeu essa parte, provavelmente você não vai conseguir trabalhar com QT direito. Mesmo o GTK e o X-Window tem também as suas partes de conexões com eventos ou sinais, como eles chamam. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.